Você já tentou parar de pensar em dinheiro? Tentou expulsar da mente aquele pensamento obsessivo sobre a conta que vence amanhã? Tentou forçar sua cabeça a não se preocupar com o saldo que está no vermelho? E quanto mais você tentava não pensar, mais pensava. Quanto mais você lutava contra o pensamento negativo, mais forte ele ficava. Bem-vindo ao inferno psicológico que Joseph Murphy chamava de a batalha impossível. A tentativa insana de eliminar pensamentos negativos lutando contra eles. E ele dizia com a frustração de quem viu milhares queimarem energia tentando: você não pode vencer essa guerra, não porque é fraco, mas porque está usando a estratégia errada. Porque aqui está a verdade cruel que ninguém te conta. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você pensa. É lei psicológica. É como eu te dizer agora: não pense num elefante rosa. O que você acabou de fazer? Pensou num elefante rosa. Eu mandei você não pensar, e seu cérebro criou a imagem instantaneamente. Isso não é falha sua. É design neurológico. Seu cérebro não processa negação. Quando você diz não vou pensar em pobreza, seu cérebro ouve pobreza e acende exatamente os circuitos neurais que você estava tentando apagar. Murphy percebeu isso estudando casos de pessoas que faziam tudo certo. Afirmações, visualizações, meditações, mas continuavam presas no ciclo da escassez. E ele descobriu o erro fatal. Elas estavam tentando remover o negativo ao invés de substituir pelo positivo. Estavam tentando esvaziar a mente ao invés de preenchê-la. E então ele descobriu o que chamou de o princípio da substituição. A lei psicológica mais poderosa que você vai aprender hoje. A técnica que acaba com o pensamento negativo não em dias, não em horas, mas em segundos. A ferramenta que transforma sua mente de campo de batalha em jardim cultivado. E o melhor, você não precisa de força de vontade sobre-humana, não precisa de anos de prática, não precisa ser monge tibetano. Você só precisa entender como funciona e aplicar toda vez que o pensamento pobre aparecer. Parte 1. A lei da mente que Murphy descobriu. Joseph Murphy estudou hipnose, psicanálise e depois se aprofundou no funcionamento do subconsciente. E ele chegou a uma conclusão revolucionária que mudou tudo. A mente não pode ficar vazia, jamais. Você pode tentar meditar, pode tentar não pensar em nada, pode tentar esvaziar a cabeça, mas é impossível. Porque a mente humana, por design, está sempre processando algo. Sempre há um pensamento, uma imagem, uma sensação, um diálogo interno. Então, quando você tenta parar de pensar em pobreza, o que realmente acontece? Você cria um vácuo temporário. E a natureza abomina vácuo. Imediatamente, outro pensamento preenche. E adivinha qual? O mesmo que você estava tentando expulsar. Porque ele está ali, logo abaixo da superfície, esperando qualquer brecha para voltar. Murphy explicava com uma analogia perfeita. Imagine sua mente como um cômodo. Você não limpa um cômodo removendo os móveis e deixando vazio. Você remove os móveis velhos e coloca móveis novos. Se você só remover e deixar vazio, o lixo volta. Mas se você preencher com o novo, não há espaço para o velho. E então ele formulou o princípio da substituição. Você não pode expulsar um pensamento. Você só pode substituí-lo por outro. E o pensamento que você coloca no lugar com mais frequência, com mais emoção, é o que permanece. Isso mudou o jogo completamente, porque agora a luta não é contra o pensamento negativo. A luta é pela atenção. Você não tenta destruir o velho. Você instala o novo tão rápido que o velho não tem tempo de se fixar. Parte 2. Por que lutar contra pensamentos negativos os fortalece? Aqui, Murphy ficava quase raivoso. Porque via pessoas gastando anos tentando vencer pensamentos negativos através de força bruta mental. E ele via elas falhando. Sempre. Ele explicava a razão neurológica. Quando você tem um pensamento negativo, estou quebrado, e reage com não, eu não posso pensar isso. O que acontece no cérebro? Você criou atenção no pensamento negativo. Você focou nele. Você o destacou. Você deu energia. Você criou uma carga emocional, medo, raiva, frustração de estar pensando aquilo. E emoção, cola neural. Quanto mais emoção você coloca num pensamento, mais forte a conexão neural. Você iniciou uma batalha,
E toda batalha tem dois lados: você versus o pensamento. E enquanto há batalha, há engajamento. E engajamento, manutenção. Murphy resumia: lutar contra um pensamento é alimentá-lo com a sua atenção. É como tentar apagar fogo soprando nele. Você acha que está extinguindo, mas está oxigenando. E ele ia mais fundo. Toda vez que você diz, eu não deveria estar pensando nisso, você acabou de pensar nisso de novo. E de novo, e de novo. A negação não nega, a negação reafirma. Então, ele dava exemplos práticos. Pessoa 1. Pensa, estou sem dinheiro. E reage lutando. Não, para. Pensamento positivo, eu tenho dinheiro. Para de pensar em falta. Resultado. Passou os próximos 10 minutos engajado com o pensamento de falta, tentando convencer a si mesmo do oposto. Mas a base de toda essa conversa é falta. Ele não saiu da frequência de escassez. Só criou conflito dentro da frequência de escassez. Pessoa 2. Pensa, estou sem dinheiro, e aplica substituição. Eu escolho pensar. Dinheiro flui para mim constantemente. Resultado. Em 3 segundos ele mudou de frequência. Não brigou, não tentou convencer, não criou drama, só trocou o canal. Murphy dizia: a diferença entre os dois é a diferença entre passar 10 minutos num campo de batalha mental e passar 3 segundos numa troca limpa. Um sai exausto, o outro sai empoderado. Parte 3. O protocolo exato de substituição em tempo real. Murphy não era só teoria. Ele criou um protocolo passo a passo que qualquer pessoa pode aplicar no momento exato em que o pensamento negativo aparece. E ele prometia: se você fizer isso 100 vezes, na 101ª vez, o pensamento negativo nem aparece mais. Porque você treinou seu cérebro a rejeitar automaticamente. Passo 1. Reconheça sem julgamento. 2 segundos. O pensamento negativo aparece. Nunca vou sair dessa dívida. Ao invés de entrar em pânico ou se culpar, por que eu pensei isso? Eu sou negativo. Você simplesmente reconhece. Ok, um pensamento de escassez apareceu. Sem drama, sem julgamento, como se você estivesse observando uma nuvem passar no céu. Ali vai uma nuvem de escassez. Murphy dizia: o julgamento prende. O reconhecimento neutro libera. Quando você se julga por ter o pensamento, você adiciona camadas de vergonha, culpa, frustração. E agora, você está lidando não com um pensamento, mas com 5 emoções. Simplifique, reconheça e passe para o próximo passo. Passo 2. Invoque o cancelamento. 1 segundo. Você diz mentalmente ou em voz baixa, cancela, ou delete, ou rejeito. Uma palavra, curta, firme, como se você estivesse apertando um botão de delete no teclado da mente. Murphy explicava: essa palavra não tem poder mágico. Ela tem poder de interruptor. Ela quebra o padrão. Ela avisa ao subconsciente: opa, não vamos por esse caminho. Passo 3. Substitua imediatamente. 3 e 5 segundos. Aqui é o passo crucial. Você não deixa vácuo. Você imediatamente instala o pensamento oposto. Não depois. Não daqui a pouco quando eu me acalmar. Agora. Pensamento negativo. Nunca vou sair dessa dívida. Cancelamento. Cancela. Substituição. Eu estou saindo dessa dívida agora. O dinheiro flui para mim de formas inesperadas. E você não apenas diz, você sente. Você traz a emoção do pensamento novo, porque pensamento sem emoção é semente sem água. Vai lá, mas não cresce. Murphy era inflexível neste ponto. A substituição tem que ser emocional. Se você falar eu sou rico com o tom de quem está lendo a lista telefônica, não cola. Mas se você falar com uma pequena faísca de esperança, de possibilidade, de alívio, aí grudou. O subconsciente gravou. Passo 4. Redirecione a atenção imediato. Após substituir, você imediatamente redireciona sua atenção para algo concreto. Você levanta e bebe água, você abre uma janela, você olha uma foto, você faz 10 respirações profundas. Por quê? Porque o cérebro ainda está com o dedo no gatilho para voltar ao pensamento negativo. Ele ficou anos nesse padrão, então ele vai tentar. Mas e se realmente você nunca sair da dívida? Você corta, redireciona, não dá corda.
É como ignorar um ex que está tentando chamar sua atenção. Você vira a cara e foca em outra coisa. Murphy dizia: os primeiros 30 segundos após a substituição são críticos. Se você ficar parado, ruminando, testando se a substituição funcionou, o velho pensamento volta. Mas se você redireciona a atenção para a ação física, você sela a substituição. Passo 5. Repita. Quantas vezes necessário e limitado. E aqui é onde a maioria desiste. Porque o pensamento negativo vai voltar. Não uma vez, 10 vezes, 20 vezes. Especialmente nos primeiros dias. E as pessoas pensam, não está funcionando. Eu substituí e ele voltou. E Murphy explodia. Claro que voltou. É um padrão neural de 10, 20, 30 anos. Você acha que vai desintegrá-lo com uma substituição? Não. Você vai enfraquecer ele com 100 substituições. Com 1000. Até que um dia ele tenta voltar e não consegue. Porque o novo padrão está mais forte. Então a regra é simples. Toda vez que o pensamento negativo aparecer, você aplica o protocolo de novo. Sem frustração. Sem desistência. Com a paciência de quem sabe que está reprogramando décadas de condicionamento. Murphy prometia. Após 21 dias aplicando isto, o pensamento negativo perde 80% da força. Após 90 dias, ele se torna raro. E quando aparece, você substitui tão rápido que ele mal registra na consciência. Parte 4. Os pares de substituição que Murphy prescrevia. Murphy não deixava as pessoas criarem substituições aleatórias. Ele tinha pares específicos testados, calibrados para máximo impacto subconsciente. Para pensamentos de escassez. Nunca tenho dinheiro suficiente. O dinheiro flui para mim constantemente de múltiplas fontes. Tá tudo tão caro, não consigo comprar nada. Eu tenho recursos abundantes para tudo o que preciso e desejo. Vou morrer pobre. Eu prospero cada vez mais a cada dia que passa. Para pensamentos de dívida. Nunca vou sair dessa dívida. Eu estou livre de dívidas. O dinheiro para quitar chega com facilidade. Essas contas vão me enterrar. Eu pago todas as contas com alegria e sobra abundância. Não sei como vou pagar isso. Soluções financeiras aparecem para mim no momento perfeito. Para pensamentos de incapacidade. Eu não sei ganhar dinheiro. Eu tenho talento natural para criar riqueza. Não sou bom o suficiente. Eu sou altamente capaz e o mercado me valoriza. Sempre falho financeiramente. Eu tenho histórico crescente de sucesso financeiro. Para pensamentos de medo. E se eu perder tudo? Eu sou protegido e guiado pela inteligência infinita. Algo ruim vai acontecer. Apenas o bem me acontece porque eu sou um com o bem. Vou acabar na rua. Eu sou eternamente cuidado pelo universo abundante. Murphy dizia: memorize esses pares, escreva num papel, coloque no celular, porque quando o pensamento negativo bater, você não vai ter tempo de criar uma substituição bonita. Você precisa do substituto na ponta da língua, automático, instintivo. Parte 5. A técnica avançada, substituição preventiva. Depois que Murphy ensinou a substituição reativa, quando o pensamento já apareceu, ele ensinou algo ainda mais poderoso, substituição preventiva. A lógica é simples. Ao invés de esperar o pensamento negativo aparecer para então substituir, você programa a mente logo pela manhã com tantos pensamentos positivos que não há espaço para os negativos entrarem. Murphy chamava isso de saturação mental. Protocolo de saturação matinal, 10 minutos. Acordar e antes de pegar o celular, antes de checar notícias, antes de entrar no modo problema, você passa 10 minutos saturando a mente com verdades de prosperidade. Você fala em voz alta, lembra? Voz é mais poderoso que pensamento. Hoje é um dia de abundância para mim. O dinheiro me busca de todas as direções. Eu sou um ímã de oportunidades lucrativas. Toda conversa que eu tiver hoje pode resultar em ganho financeiro. Eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Soluções financeiras me perseguem. Eu sou favorecido pelo universo. Eu prospero em tudo. Você repete variações disso por 10 minutos, sem pressa, com sentimento, preenchendo cada canto da mente consciente com essas verdades. E então, quando você sai para viver o dia,
Sua mente está tão saturada de positivo que quando o negativo tenta entrar, encontra resistência natural. É como tentar entrar numa casa lotada. Não tem espaço. Murphy garantia: faça isso por 30 dias. E você vai perceber que os pensamentos negativos diminuem, não porque você está lutando contra eles, mas porque você ocupou o território mental deles. Eles não têm onde pousar. Parte 6. O erro fatal. Substituir sem sentir. Murphy via muitas pessoas aplicando a técnica mecanicamente e falhando. E ele descobriu o erro. Substituição sem emoção. Elas faziam assim: pensamento negativo. Estou quebrado. Cancelamento. Cancela. Com voz robótica. Substituição. Eu sou rico. Sem sentir nada, só repetindo palavras. E Murphy dizia: você acabou de fazer um ritual vazio. Você trocou palavras, não frequências. O subconsciente não grava palavras sem emoção. Ele grava sentimento. Então ele ensinava: quando você substitui, você tem que trazer a emoção correspondente. Não precisa ser euforia, não precisa ser êxtase, mas precisa ser algo. Pode ser um pequeno alívio, uma pontada de esperança, uma fagulha de possibilidade, um suspiro de paz. Qualquer emoção positiva, por menor que seja, cola o novo pensamento. Sem emoção, o pensamento é Teflon, não gruda. Murphy prescrevia: quando você substituir, respire fundo e pergunte ao seu corpo: como eu me sentiria se essa nova afirmação fosse verdade? E deixe o corpo responder com uma sensação, mesmo que sutil. E então você ancora. Aí, você substituiu de verdade. Parte 7. A prova. O experimento do diário de substituição. Murphy pedia para alunos céticos fazerem um experimento simples de 14 dias. Dia 1-7. Registro. Sem substituição. Carregue um caderninho. Toda vez que um pensamento negativo sobre dinheiro aparecer, você anota. Só anota. Não tenta mudar. Só observa e registra. Ao final do dia, você conta quantos pensamentos negativos teve. Média dos alunos: 40 a 60 pensamentos negativos por dia sobre dinheiro. Dia 8-14. Registro com substituição. Agora, toda vez que um pensamento negativo aparece, você anota, aplica o protocolo de substituição, marca com um que substituiu. Ao final do dia, você conta quantos pensamentos negativos teve e quantos você substituiu. Resultados médios após 7 dias de substituição ativa. Dia 8, 55 pensamentos negativos, 30 substituições. Dia 9, 50 pensamentos negativos, 40 substituições. Dia 10, 45 pensamentos negativos, 42 substituições. Dia 11, 38 pensamentos negativos, 36 substituições. Dia 12, 30 pensamentos negativos, 29 substituições. Dia 13, 25 pensamentos negativos, 24 substituições. Dia 14, 18 pensamentos negativos, 18 substituições. Murphy apontava: veja o padrão. Não só você está substituindo mais, mas os pensamentos negativos estão diminuindo em frequência. Por quê? Porque você está enfraquecendo o padrão neural. Você está treinando o cérebro. Quando você pensar escassez, eu não vou te dar atenção. Eu vou te trocar por abundância. E o cérebro, sendo eficiente, eventualmente para de produzir o pensamento que você sempre rejeita. Parte 8. A declaração final. O compromisso com a substituição. Agora você tem a técnica, mas técnica sem aplicação é teoria inútil. Então Murphy fazia os alunos se comprometerem verbalmente. E você vai fazer o mesmo agora. Respire fundo e declare em voz alta comigo: eu me comprometo a nunca mais lutar contra pensamentos negativos. Eu os substituirei imediatamente. Toda vez que um pensamento de escassez aparecer, eu o terei como oportunidade de programar abundância. Eu não sou vítima dos meus pensamentos. Eu sou o programador deles. E eu escolho agora e sempre substituir o velho pelo novo, o negativo pelo positivo, a escassez pela abundância. Diga de novo com mais força: eu sou o programador dos meus pensamentos. Eu não luto, eu substituo. E agora, a promessa final. Pelos próximos 21 dias, toda vez que um pensamento negativo sobre dinheiro aparecer, eu aplicarei o protocolo de substituição, sem exceção, sem preguiça.
sem desistência, e ao final desses 21 dias, eu terei reprogramado minha mente para a abundância. Joseph Murphy terminava suas palestras sobre este princípio com uma frase que ele repetia até cansar: você não precisa ser refém dos seus pensamentos. Você não nasceu com eles, você os aprendeu. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. E o que foi desaprendido pode ser substituído. E o que foi substituído 1000 vezes se torna o novo padrão. E o novo padrão se torna sua nova realidade. Simples assim. Não fácil, mas simples. Então pare de tentar ser forte o suficiente para nunca ter um pensamento negativo. Você vai ter, aceite, mas seja rápido o suficiente para substituí-lo antes que ele crie raiz. Seja disciplinado o suficiente para fazer isso 100 vezes. E seja paciente o suficiente para esperar 21 dias para ver a transformação completa. A guerra contra pensamentos negativos não se ganha lutando, se ganha substituindo. E você acabou de aprender como. O desafio dos 21 dias. Baixe um contador de hábitos no celular ou pegue um caderno. Pelos próximos 21 dias, toda vez que você pegar um pensamento negativo sobre dinheiro e substituir, você marca 1. Meta: 10 substituições por dia mínimo. Declare nos comentários: eu não luto contra pensamentos negativos, eu substituo. Início do desafio. Hoje. Salve este vídeo porque você vai precisar revisar o protocolo nos primeiros dias até ele se tornar automático. Inscreva-se para continuar recebendo as ferramentas práticas de Joseph Murphy que realmente funcionam. Você tem o protocolo. Você sabe o que fazer. Agora é só fazer. A mente que você tem hoje é resultado dos pensamentos que você substituiu ou não substituiu ontem. A mente que você terá amanhã depende dos pensamentos que você vai substituir hoje. Escolha agora.